Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Maria Lúcia Fattorelli. Obrigado pela contribuição de você estar conosco para falar um pouquinho com a gente da sua experiência. Quero dizer que a doutora Maria Lúcia, ela é uma servidora pública federal. Com certeza, ela vai trazer apontamentos que vai despertar o interesse de muita gente, aprofundar muito mais e acompanhar a Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Portanto, muito obrigado, mas também muito obrigado aos Sindicatos Online, coordenado aí pelo doutor André, né, e pela Luane. A Sindicatos Online, Maria Lúcia, ela é uma empresa de gestão e marketing sindical, tá? Nós temos uma parceria muito forte com o escritório de advocacia, que faz uma recuperação de crédito muito importante, uma recuperação de dinheiro para o trabalhador, que é o INSS que é descontado indevidamente deles. Nesse momento do Brasil, a gente entendeu que o sindicalismo ele está perdendo demais a briga, e ele é muito importante para o Brasil, para os trabalhadores e para o Brasil. Então, eu sempre digo isso, como o sindicato está perdendo, é para esse lado que nós temos que apoiar o equilíbrio, por mais que nós sejamos apenas empresários, mas a gente acredita no equilíbrio. E a parte da comunicação é um dos pontos fracos, porque eles não têm dinheiro para se comunicar, né? O sindicato está quebrado, não tem dinheiro para se comunicar. Se não tem dinheiro para se comunicar, não consegue ter associado. Não tem associado, não tem dinheiro, né? Então, o que a gente fez? A gente faz esse giro parar, né? Então, a gente entra com a parte de marketing, dá condições deles se comunicar com a base dele para falar as questões deles, não é para falar da gente, para falar da ação, não é para fazer isso. E, em troca, eles conseguem mais associados e esses mais associados tornam eles mais fortes, né? Em cima disso, a gente montou uma estrutura empresarial também, que chama ProBem, para conseguir negociar em milhões de pessoas benefícios, ao invés de negociar para cada sindicato. A gente tem uma empresa que negocia plano de saúde, seguro de vida, faculdade à distância, conta digital, crédito consignado, crédito com garantia. Então, são muitos produtos que foram negociados em grande escala e aí a gente leva pronto para o sindicato essas negociações, onde fica 80% do lucro desse trabalho ficam redistribuídos dentro do meio sindical. Dessa forma, o que a gente faz? A gente cria uma maneira de financiar os sindicatos para eles terem dinheiro, serem autossustentáveis, não dependerem de governos, né? E com essa independência eles fazerem um trabalho muito melhor. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, muito grata pelo convite, né? E parabéns por estarem reunidos em pleno feriado, nessa articulação aí. Muito interessante, eu não conhecia o trabalho dos Sindicatos Online. É interessante essa articulação que vocês fazem. Esse tema que vocês me pediram, vou entrar direto no assunto, que o tempo é curto, a centralidade, né, da dívida pública hoje. Antes de entrar nesse tema, eu queria falar muito rapidamente dessa conjuntura atual. Diante desse drama, não é? Uma pandemia. O que está acontecendo, né? Você já deve ter feito essa análise. Está sendo feito muito pouco para a classe trabalhadora. Quantas pessoas perderam o seu emprego? Quantas vivem de informalidade? Quantas não têm nada? São miseráveis mesmo. O governo aprovou ali aqueles R$600. Mesmo assim, o aplicativo tem uma série de dificuldades para muitas pessoas acessarem. E, por outro lado, ele apresentou uma proposta, primeiro uma medida provisória de suspensão salarial de 4 meses, não foi? Aí a gritaria foi muito, agora já apresentou uma outra medida propondo suspender por 3 meses. Outra medida propondo reduzir salário de servidor público 20%, e um deputado do PSDB de São Paulo apresentou um projeto para reduzir até 50% de salário de servidor público. E aí reduz também do aposentado, porque a paridade é para o bem e para o mal, não é? É paridade. Se reduzir do ativo, vai reduzir do aposentado. Então, a classe trabalhadora, ela está sendo extremamente penalizada com essa pandemia. Fora o risco, né? Muitos estão perdendo emprego
E como é que vai arrumar outro emprego nessa situação? Então, isso que a gente está vendo. Por outro lado, o que está acontecendo com os bancos? No dia 23 de março, o presidente do Banco Central fez uma fala pública em que ele anunciou uma ajuda aos bancos de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Liberou imediatamente. A desculpa era aumentar a liquidez, aumentar a possibilidade dos bancos terem dinheiro para fazer empréstimos a juros mais baixos. Porém, a denúncia vem no sentido contrário. Os empréstimos ficaram mais difíceis, linhas de crédito que existiam anteriormente deixaram de existir e os juros ficaram mais altos, porque os bancos estão computando a crise como um risco e aumentaram os juros. Então, para que eles receberam essa ajuda de 1 trilhão e 200? Se eles já vêm batendo os maiores recordes de lucro a cada trimestre. A gente vê aí uma diferença de tratamento brutal. Isso sempre foi assim. Na questão da dívida, a gente vê exatamente isso. Os maiores beneficiários do que a gente chama sistema da dívida são os bancos. Então, eu vou começar explicando essa expressão que eu falei agora. Sistema da dívida. Isso é um termo que eu criei. Eu criei esse termo para caracterizar o funcionamento errado do endividamento público. Porque, olha, eu não sou contra a dívida pública, não. A dívida pública deveria existir para possibilitar a União, os estados, os municípios pegarem empréstimo e fazer investimento de longo prazo de interesse para a população. Endividamento público é para isso. Então, se a dívida estivesse funcionando dessa forma, nós estaríamos batendo palma para essa dívida e fazendo outra coisa da vida. Mas, há 20 anos atrás, nós começamos a investigar esse processo de endividamento público. E o que a gente encontrou? Nós fomos diretamente nos documentos, nos contratos, nos dados oficiais. Em vez de encontrar contratos de empréstimos em que o dinheiro entrasse para os cofres públicos e fosse aplicado em investimentos de interesse da população, nós nos deparamos com vários mecanismos financeiros que funcionam retirando dinheiro do orçamento para privilegiar bancos. Como o tempo aqui é bem curtinho, eu vou explicar um desses mecanismos que, na minha opinião, é um dos mais escandalosos. É a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Por exemplo, todos vocês que estão aqui participando dessa live, todo mundo tem uma conta bancária, não tem? Todo mundo tem algum dinheirinho lá, ou em conta, ou aplicado, aplicação de curto prazo, ou da poupança. Todo mundo tem. A imensa maioria dos brasileiros e brasileiras tem uma conta e tem um dinheirinho lá. As empresas também. As empresas têm uma conta e tem lá o seu dinheiro no caixa, na sua conta bancária disponível ou aplicado. No mundo inteiro, como é que os bancos funcionam? Todo esse dinheiro que faz parte do caixa dos bancos, um pedaço ele tem que obrigatoriamente depositar no Banco Central, que é o depósito compulsório, obrigatório, que é a garantia do sistema. É uma garantia para evitar que o banco vá emprestar todo o nosso dinheiro várias vezes, tá?
porque fazem isso. É a tal da alavancagem. Eles emprestam o mesmo dinheiro várias vezes. Então, para não dar uma pane no sistema financeiro, os bancos centrais no mundo inteiro exigem esse pedacinho, em torno de 20% aqui no Brasil, que é o depósito compulsório, um depósito obrigatório, que o dinheiro fica retido ali. E os outros 80%? Do dinheiro de todo mundo, de todos os clientes, empresas e pessoas. Esse dinheiro é para ser emprestado para as famílias, para as empresas e até para o governo. Tá? Aqui no Brasil, isso não acontece. O que acontece aqui? Esses 80% que é a sobra de caixa, por que é sobra? Já tirou o compulsório, já tirou o obrigatório, então esse aqui é sobra. Essa sobra de caixa, os bancos depositam de forma voluntária no Banco Central. Isso, hoje em dia, está em torno de R$1 trilhão. É uma montanha de dinheiro. Os bancos depositam no Banco Central. E o que o Banco Central faz? Entrega R$1 trilhão de título da dívida para os bancos. Não vende, não. Só entrega. Por quê? Isso é uma desculpa para remunerar essa sobra de caixa. À medida em que os bancos estão com os títulos da dívida, eles recebem uma remuneração diária. Esse dinheiro dessa sobra pode ficar no Banco Central 1 dia, 2, o tempo que os bancos quiserem. E eles vão receber uma remuneração. O que vocês acham? Esse trilhão de título da dívida pública que está sendo usado nessa operação. O Banco Central entrega o título para os bancos, fica ali com aquela sobra de caixa. Amanhã, se aparecer um negócio melhor para o banco fazer, ele já devolve o título, já pagou a remuneração. Esses títulos usados somente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Eu pergunto a vocês, isso é dívida? Isso entra naquele conceito do que a gente entende por dívida? Que é um dinheiro que entra para ser aplicado? Não. É um mau uso do endividamento público para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Essa operação, só essa, consumiu R$1 trilhão nos últimos 10 anos. Porque teve momentos que essa sobra de caixa foi de R$1,5 trilhão. E o juro estava lá em 14,25%. Vocês se lembram? Há 5 anos atrás, o juro básico estava 14,25%. O que essa operação provoca? Aumento do juro de mercado. Por quê? Se o dinheiro, essa sobra de caixa, todo esse dinheiro ficasse lá no caixa dos bancos, vocês acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta ou eles iam se esforçar para baixar o juro, para emprestar esse dinheiro para as empresas, para as pessoas, para o governo, para ganhar alguma coisa? O que vocês acham que os bancos iam preferir fazer? Ficar com o dinheiro parado ou emprestar? Ia preferir emprestar, certo? Para isso, eles teriam que reduzir o juro. Então, hoje, o juro de mercado no Brasil é essa indecência que impede que as empresas aumentem e passem a existir. Quantos de vocês, se o juro fosse baixo, vocês teriam seu próprio negócio? Agora, com esse juro que os bancos cobram, tem que ter coragem para pegar empréstimo, porque quem pega geralmente não sai nunca mais. Então, é por causa dessa operação que o juro de mercado é alto no Brasil, e é por causa do juro de mercado alto
que a maioria das empresas quebram e provocam desemprego e desarranja toda a economia. Porque aí as pessoas ficam desempregadas, elas não têm dinheiro. Elas não consomem. O comércio cai. Os programas sociais do governo são mais demandados. Então, gente, eu dei esse exemplo para ilustrar o que a gente chama de sistema da dívida. A dívida interna, que é a dívida do Tesouro, que o Tesouro Nacional emite, está em mais de 6 trilhões. Desses 6 trilhões, 1 trilhão são esses títulos que servem só para remunerar o nosso dinheiro que está no caixa dos bancos. Recentemente, o Paulo Guedes chamou servidores públicos de parasitas, não foi? Os bancos é que são parasitas. Esse ganho deles com essa operação é um ganho totalmente parasita, porque o dinheiro nem é deles. O dinheiro é dos clientes, tá? Que, em vez deles girar a economia com esse dinheiro, ele coloca lá no Banco Central e recebe a remuneração. Esse dinheiro provocou um rombo no orçamento, com esse 1 trilhão que remunerou a sobra de caixa dos bancos, aumentou a dívida pública, aumentou os juros e não existe previsão legal. Olha só. Não tem previsão legal para essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Eles tentaram legalizar isso agora nessa PEC 10, mas ainda na Câmara, na primeira rodada, nós conseguimos derrubar. Pois bem, vários outros mecanismos que não vai dar tempo de falar aqui, mas os principais são transformação de prejuízos de bancos e de empresas em dívida pública. Vocês se lembram do PROER, do PROES? Foi salvamento de banco lá atrás. Isso tudo virou dívida pública. Várias dívidas privadas, dívida de multinacionais, inclusive, viraram dívida pública. E vários outros mecanismos. Pois bem, a dívida tem sido a desculpa para os vários cortes de gastos sociais. Tem muito economista, inclusive economistas que se dizem de esquerda, criticam o ajuste fiscal. Lá no Diese mesmo, que o Linneu falou, tem muitos textos contra o ajuste fiscal, contra a PEC do teto, contra as privatizações. Agora, a gente tem que dar o passo seguinte. Por que estão fazendo tantos cortes? O que está por trás dos cortes? Os cortes são para quê? Para sobrar mais dinheiro ainda para pagar a tal da dívida pública. O que está por trás da emenda do teto, a emenda constitucional 95? Aquela emenda congelou todos os gastos sociais no patamar de 2016, um ano em que a gente já estava em crise. Só pode atualizar pelo IPCA depois daí. Congelou todas as áreas sociais, dinheiro para saúde, dinheiro para educação, para previdência, assistência, todas as áreas de manutenção do Estado, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, executivo, todas as áreas estão sob um teto de gastos. O que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a dívida. Todos vocês já sabiam disso? Que a PEC do teto não foi teto para tudo? O gasto com a dívida ficou fora do teto. Então, em resumo, o que foi aquela emenda constitucional 95? Amarrou todos os gastos com a manutenção do Estado e com os direitos sociais, para quê? Para sobrar mais, para gastar com a tal da dívida pública. Olha o privilégio. O que mais? As privatizações. Se vocês pegarem os atos legais que autorizaram privatizações,
desde Collor, passando por todos os governos, porque todos privatizaram. Até hoje, de Collor a Bolsonaro, todos privatizaram. Se vocês pegarem os atos legais que autorizaram privatizações, vocês vão ver lá. Qual que é a justificativa para as privatizações? Pagar a dívida. Então, vocês estão percebendo como que a dívida é central? Todo sacrifício social de ajuste, de corte de gasto, de congelamento, de teto, é para privilegiar a dívida. Toda privatização é para privilegiar a dívida. E que dívida é essa? Quando a gente fala em auditoria, muita gente nos critica e fala: são loucos? Como assim? Loucura, gente, é não ter uma auditoria. É a gente ter um mecanismo desse que é central, é a causa de todos os problemas econômicos do país. E a gente nem sabe que dívida é essa. A auditoria deveria ser uma praxe, deveria ser uma rotina, porque todos nós estamos pagando essa conta. E uma conta muito alta, porque o Brasil é riquíssimo. O Brasil é um país rico em todos os sentidos. Além de todas as riquezas naturais que nós temos todos os minérios, inclusive nióbio, que é um dos minérios, um dos mais estratégicos do planeta. As últimas pesquisas que foram anunciadas anunciam possibilidade de fazer uma bateria para carro menor do que uma caixa de sapato de nióbio. Não vai precisar petróleo, não vai precisar nada. Vocês imaginem, ele tem poder de transmissão. Então, ele vai estar na base de toda a tecnologia de comunicação, de tudo. O Brasil tem 98% do nióbio do planeta. E o que ele faz com o nióbio? Entrega tudo, a troco de quase nada. Minas Gerais, que é um dos estados que tem uma das maiores explorações de nióbio do Brasil, recebe R$ 2,72. Gente, R$ 2,72 de taxa, o FENG, uma unidade da federação, por tonelada de nióbio extraído. E a empresa estatal, a Codemig, que ainda tem um lucro, que explora uma das minas, porque a outra já entregaram para o Banco Itaú, a outra, Codenge, é do Banco Itaú. A Codemig, o atual governador de Minas, o Zema, está entregando a mina também num esquema de securitização de crédito, que é o novo mecanismo de gerar dívida. Desvia o tributo que nós pagamos no meio do caminho. É um escândalo. Bom, em relação à dívida, eu gostaria de falar isso, que ela é o centro da política econômica, toda a política econômica de superávit, de ajuste fiscal, de privatizações, a política monetária do Banco Central, ela é toda voltada para alimentar o sistema da dívida. Tá? Um sistema que está amarrando o Brasil. Nós temos todas essas riquezas que eu vinha falando, todos os minerais, floresta, água doce, praias, temos clima favorável, temos todas as matrizes energéticas, temos 4 trilhões em caixa. Vocês sabiam disso? Nós temos 4 trilhões em caixa, temos 1 trilhão e 400 na conta única do Tesouro Nacional, 1 trilhão e 700 e tanto, quase 1 trilhão e 800 em dólares, em reservas, 1 trilhão e 800 de reais, das nossas reservas em dólares, é 350 dólares, que convertendo dá esses 1 trilhão e quase 800 bilhões de dólares.
E temos mais esse trilhão lá na conta do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, todo esse dinheiro, gente, era para estar movimentando a nossa economia. O nosso modelo econômico está totalmente errado. Ele não funciona para desenvolver socioeconomicamente o Brasil. Ele funciona para privilegiar o sistema financeiro. E a mola desse modelo econômico errado, a mola principal é o sistema da dívida. Nós temos também a mola da política monetária do Banco Central, que anda ligada, é uma engrenagem ligada ao sistema da dívida. Nós temos também o modelo tributário injusto e regressivo, porém, em proporção menor do que o sistema da dívida. E nós temos esse modelo agrícola que privilegia o agrobusiness e mineral que entrega as nossas riquezas, não é? Só ficamos com dano ambiental. Então, eu pergunto a vocês, esse modelo está atendendo as pessoas? Não. Ele está atendendo somente aos banqueiros, às grandes corporações que são ligadas aos bancos e uma parcela muito reduzida da população. Porque até a classe média, servidores públicos, todos esses estão pagando uma conta muito alta. O que nós temos que fazer em relação a esse modelo? Nós temos que virar o jogo. A Auditoria Cidadã está lançando uma campanha nos próximos dias. É hora de virar o jogo. Nós estamos perdendo feio esse jogo. E vou dizer para vocês, por que nós estamos perdendo? Em primeiro lugar, porque muita gente não percebeu ainda que todos nós estamos submetidos a um jogo só. É um jogo só. Hoje em dia, servidor público luta por um lado, trabalhador da iniciativa privada luta por outro lado, trabalhador de estatais luta por outro lado. Então, está todo mundo dividido em várias caixinhas, sendo que todos nós estamos sendo submetidos por um modelo só. E estamos todos ligados. Então, essa campanha visa mostrar isso, que todas essas medidas que vêm sendo adotadas nos últimos anos, as contrarreformas, que também tem como pano de fundo a dívida pública, né? A reforma da Previdência, então, isso aí ficou escancarado. O Guedes falava com todas as letras. Eu tenho que economizar o que eu gasto com o servidor público, com o trabalhador aposentado, com benefícios sociais, porque eu tenho que pagar a dívida. Ele falava isso. Então, todas essas medidas de cortes de gastos, de privatizações, de contrarreformas, a tal da securitização de crédito, que é um escândalo, a independência do Banco Central, que está na pauta, para o Banco Central ficar livre para fazer esses mecanismos, como eu falei, que remunera a sobra de caixa dos bancos. Essa PEC 10, gente, que está na pauta, eu não sei se vocês estão acompanhando, o Lineu comentou das notas técnicas que a gente tem produzido nos últimos dias. Essa PEC tem pouco mais de 2 semanas. Amanhã, quarta-feira, ela vai fazer 3 semanas. Ela já passou na Câmara em 2 turnos, já passou no Senado em 2 turnos e está na Câmara. E nessa PEC tem um dispositivo que autoriza o Banco Central comprar papel podre acumulado nos bancos há 15 anos. Não tem nada a ver com a urgência da pandemia. Saiu um levantamento, foi publicado no Valor Econômico em novembro.
Os bancos têm R$1 trilhão de papel podre acumulado há 15 anos. Esses papéis podres não fizeram falta nenhuma para eles, porque eles deduzem isso do lucro e eles têm batido recorde de lucro a cada trimestre. Eles viram agora, diante da pandemia, uma oportunidade de empurrar esses papéis para o Banco Central. Então, criaram lá uma possibilidade da autoridade monetária do país, que é o Banco Central, poder participar do mercado de balcão, que é um mercado totalmente desregulado, como uma das pontas de um negócio privado, comprando papel privado. É um escândalo. E eu faço um apelo a vocês para atentarem para isso, porque eu não estou vendo uma reação na sociedade. A gente tem feito artigos, vídeos, lives, notas técnicas, mas parece que não há uma compreensão que esse trilhão, com que dinheiro que o Banco Central vai pagar isso? Com dívida pública. Olha o sistema da dívida aí outra vez. E esse trilhão que foi confessado pelo Banco Central, quando falou para os senadores, o presidente do Banco Central falou que é um trilhão mesmo. Esse trilhão é sem computar a correção monetária. Vai dar muito mais. E se ninguém ficar sabendo disso, daqui a alguns anos, a dívida vai ter passado de 6 para 10 trilhões. E aí eles vão colocar a culpa nos gastos com R$600 dos pobres. Vão colocar a culpa nos programas sociais que estão surgindo agora para combater a pandemia. Nos hospitais de campanha, nessas barracas aí que estão sendo construídas. Gente, vamos focar nesse problema. Eu apelo a vocês que divulguem. Tem um artigo que eu divulguei ontem, lavagem de trilhões. PEC 10 esconde lavagem de trilhões de papéis podres dos bancos. Tá? Eu peço que vocês ajudem a divulgar, pressionem os deputados e peço também que nos ajudem com a petição pública. Nós lançamos uma petição pública para suspender o pagamento do juro dessa dívida e instalar uma auditoria com participação social imediatamente. Porque quem vive de juros, gente, pode esperar. Nós não estamos propondo nenhum confisco, nenhum... como é que fala? É confisco mesmo. Nenhum confisco do valor que as pessoas têm, os bancos têm aplicado em título da dívida. Nós estamos propondo apenas suspender temporariamente, enquanto durar a pandemia, o pagamento do juro. Para que esse dinheiro seja aplicado na garantia de vida da população. Então, gente, nosso problema não é e nunca foi dinheiro. Todo ano a gente gasta R$1 trilhão para pagar juros e rolagem da dívida. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa. Nós temos muita riqueza. O nosso problema não é dinheiro, não é riqueza. O nosso problema é um modelo, que é um modelo concentrador de renda, é um modelo que joga a maioria da população na miséria, é um modelo que explora continuamente a classe trabalhadora e que nós temos que virar esse jogo. Tá? Então, para finalizar, são 3 pedidos aqui. Assinar a petição está em destaque lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Tá? Está em destaque lá essa petição. Também está em destaque lá na página esse artigo de ontem, lavagem de trilhões de papel podre de banco
às nossas custas, gente. Porque isso vai virar dívida pública e quem paga a dívida pública somos nós. E o terceiro pedido, participar da campanha é hora de virar o jogo. Tá? Essa campanha nós estamos construindo, demorou um pouco, já era para a gente ter lançado, mas por conta da pandemia nós tivemos que converter a campanha numa campanha totalmente virtual. Tivemos que contratar uma agência e a gente luta muito por questão de recursos, gente. A Auditoria Cidadã tem uma receita fixa de cerca de R$11 mil por mês. O meu trabalho é totalmente voluntário, tá? Eu vivo da minha aposentadoria. Mas nós temos uma jornalista, nós temos um economista, temos 2 pessoas que cuidam do escritório, a gente tem que pagar a manutenção do site, várias outras despesas, né, de impressão, de etc., que a gente já vinha fazendo. Então, o nosso dinheiro fixo não dá para as nossas despesas. Como é que a gente consegue sobreviver? Quando nós somos convidados para palestras, a gente pede uma doação para a auditoria. Quando tem essas campanhas, a gente pede uma doação. Né? E, aliás, no nosso site está lá sempre aberto, lá o PagSeguro, pode ser feita doação para a auditoria. Então, todos esses sindicatos que estão participando aqui podem, a qualquer momento, fazer uma doação e, se quiserem participar da campanha, nós vamos colocar a logomarca das entidades que estão contribuindo para a campanha. Então, eu peço ao Linneu depois, se puder me mandar uma lista de e-mails para eu mandar esse convite formalmente, porque eu sei que a gente está aqui numa reunião, vocês têm que levar isso para as diretorias e etc. Então, depois, se o Linneu quiser me mandar uma lista de e-mails, eu envio o convite formal para participar dessa campanha, porque essa campanha vai ser muito importante. A gente está imaginando que essa campanha vai ajudar a acordar as pessoas, vai ajudar a unificar as lutas e, juntos, nós somos infinitamente mais fortes. Tá? Então, eu agradeço por essa oportunidade de falar para vocês. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Certamente, esse público que a senhora falou agora é um público extremamente qualificado para isso, para esse tipo de coisa. Os sindicatos precisam ter bandeiras para levantar que sejam sérias para que cada dia mais se fortaleçam, né? Esse tipo de bandeira, na minha opinião, é espetacular. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, do ponto de vista para as pessoas poderem entender como a sua luta é difícil, né? A sua luta das pessoas que estão contigo. Você está falando de trilhões dos bancos, trilhões para cá, trilhão para cá, sendo que são pouquíssimos bancos. Eu imagino que o seu inimigo, né, que você tem um governo que, independente do partido, ele é um inimigo porque está agindo da forma errada, e você tem os bancos que são os que só têm interesse financeiro mesmo, que querem cada vez mais, só que são poucos, né? Seus inimigos não são muitos, eles são poucos. Qual que é o tamanho dessa pressão que a senhora sofre? Como é que é o tamanho? Qual é o nível da pressão? Se a senhora é ameaçada de morte, a senhora tem gente querendo te comprar para parar com essa luta logo, porque é muito dinheiro envolvido, muita coisa. É muito dinheiro, o que existe é muito boicote, tá? Que eles fazem? Eles tentam nos desmoralizar. Eles contratam pessoas para nos atacar nos grupos de WhatsApp, nas redes. Agora, não fazem ameaças abertas, não, porque sabem que eu vou revelar e isso aí só vai fazer aumentar a nossa credibilidade. E etc. Né? E eu não usaria isso assim se eu não tivesse prova. Né? O que eles fazem é impedir que a nossa luta avance. E eles têm tudo para isso. Eles têm todo o dinheiro do mundo para corromper quem eles querem. Não é? Eles saem corrompendo todo mundo, fazem, nos tiram apoios que a gente conquista, daí a pouco não tem mais aquele apoio.
sabe? Então, eles boicotam de todo jeito e nos criticam, né? Há pouco tempo, o Estadão, em artigos de editoriais lá, citou a auditoria cidadã. Agora, como é que a gente faz em relação a isso? A gente fica reclamando? Não, a gente fica feliz, sabe por quê? Se o Estadão, que é um dos maiores jornais do país, colocou lá um artigo para atacar nominalmente lá a auditoria cidadã, é porque a gente está no caminho certo. A gente está incomodando. Entendeu? O nosso problema hoje, qual que é? É falta de recurso, né? A gente não tem recurso para dar visibilidade à altura da importância do trabalho que os nossos colaboradores fazem, que são a imensa maioria voluntária. A Carmen Bressani, lá em São Paulo, que o Lineu mencionou, ela é auditora como eu, aposentada também como eu. Nós duas, com mais de 60 anos, a gente já podia estar descansando, curtindo a vida, entendeu? Mas nós estamos aí nesse trabalho voluntário. Por quê? Porque a gente já enxergou que esse tema é central. E que se ele não for enfrentado, não vai mudar nunca. Você sabe o que os bancos mais plantam? Essas bandeiras aí, ó, fora Bolsonaro. Vocês já repararam que todo governo tem o fora? Agora é o fora Bolsonaro. Antes era o fora Temer. Antes era o fora Dilma. Antes era o fora Lula. Antes era o fora FHC. Antes era o fora... Ora, fora Sarney. Fora... Todos eles plantam. Por quê? Isso vira pauta. E os sindicatos ficam ali trabalhando nesse fora, fora, fora. Ah, eles adoram isso. Eles amam. Insuflam. Por quê? Enquanto os sindicatos estão no fora 1, fora 2, fora 3, fora etc., eles estão pegando todos os recursos que eles querem. Eles estão implantando todas as medidas que eles querem. E o trabalhador está perdendo direito, não tem acesso ao serviço público de qualidade, porque o dinheiro está indo para juros. Não é? Então, nós temos que acordar. Ou tem alguém feliz de estar sendo joguete na mão dos que comandam esse sistema? E como você falou, eles são poucos. Além de poucos, os pés dessa gente são pés de barro, são pés de crime. Porque esse modelo está matando muita gente. Está impedindo que a maioria das pessoas tenham vida digna. E olha, que nasceram num dos países mais ricos do planeta e vivem como miseráveis. Então, gente, esse modelo não serve. Eu espero que essa fala aqui seja útil para vocês e que vocês pautem esse tema da auditoria da dívida. A auditoria é só uma ferramenta que vai mostrar, gente, a dívida é isso aqui, ó. A dívida está fazendo isso aqui com o país. Porque quanto mais passa, mais eles vão consolidando a coisa. E aí vai ficando mais difícil. Na sua concepção, quais os impactos para os trabalhadores e a sociedade a não realização da auditoria cidadã da dívida pública e diante do cenário sanitário pandêmico e diante da postura inflexível do chamado Deus mercado financeiro, que não muda essa sua política econômica predatória, o que devemos esperar depois dessa pandemia? A continuidade desse modelo que já se mostrou ineficiente para a promoção de uma justiça social, ou nós estamos caminhando, abrindo os olhos, quem sabe, para uma mudança de uma economia predatória, capitalista, ultraliberal, para um modelo econômico sustentável e mais solidário? José Hélio, da FESP-MEB Bahia, um grande abraço em nome de todos os nossos sindicatos. Diante dessa incerteza que a pandemia do coronavírus está provocando no mundo, e principalmente no nosso país, nesse sentido,
Como é que a senhora avalia o governo federal nesse momento de crise aguda que estamos passando? Como a doutora avalia as providências ora tomadas pelo governo diante de um dantesco desafio nesse sentido? E também nessa questão de inversão de valores, como bem falou a senhora de forma com propriedade, da questão da PEC dos gastos, criada a questão através da emenda 95/2016, porque vale salientar que vivemos uma recessão em 2015 e 2016, tendo uma economia que ainda não se recuperou, mas, como a senhora bem falou, para cada um de nós, principalmente dirigentes sindicais, temos essa sabedoria de não ser, desculpe aqui, na Bahia falamos assim, ó, emprenhado pelos ouvidos, nesse sentido. Muito obrigado. Os pontos que me ficaram em dúvida, de forma mais prática de atuação, é se esse momento seria interessante para a gente trabalhar a reforma tributária do país, já trabalhando essa questão da unificação da malha tributária, da questão das grandes fortunas, ou se, na sua visão, não seria o momento mais adequado, o momento mais propício. E o que eu lhe agradeço profundamente por ter nos despertado foi sobre essa questão do orçamento de guerra que está sendo colocado, porque ele é colocado como orçamento de guerra, mas como está sendo colocado um barulho muito maior dentro dos nossos ouvidos, a gente está passando despercebido em relação ao que isso pode representar. E eu acredito, André, quando ela colocou aquela questão da campanha, o temos que virar esse jogo, que eu falei que era a tua cara, que acho que a gente tem que começar a fazer pequenas peças para esclarecer a sociedade de se unir em relação a esse enfrentamento desse mal maior que a gente está enfrentando. A sindicatos online, André, pode dar uma contribuição enorme, você sabe disso, né, para essa questão da auditoria, né, de como virar esse jogo. Eu acho que na produção de materiais, né, eu vou tentar fazer uma colaboração, viu, Maria Lúcia, financeira pelo meu sindicato no site, e quero poder começar a divulgar mais, né, com mais intensidade, o trabalho desse, né, que vocês estão fazendo, parabenizá-lo pelo voluntarismo, né, que não é fácil, a gente sabe disso. Então fica aí essas duas dicas, né, para a gente contribuir aí com essa fala. Muito obrigado a Sindicatos Online e a Maria Lúcia, né, que está dispondo do seu tempo aí gratuitamente, né, para estar nos orientando. Espero podê-la acompanhar mais aqui no Sindicatos Online, continuidade ou outras palestras dentro do seu conhecimento. Muito obrigado. É isso que eu tinha para o momento. Qual é a dificuldade que os parlamentares, principalmente de esquerda, está tendo para não abraçar essa causa? Porque fala muito em apoiar, mas aparentemente não abraçou essa causa dentro do Congresso. Por que isso? Porque aparentemente são pessoas que estão no sistema e não demonstram bastante apoio, a sensibilidade, a causa. Eu gostaria de saber assim, qual é a sua percepção, aparentemente, da falta de apoio dentro do Congresso, no sentido de dar uma amplitude maior para que isso venha à tona em uma auditoria pública por meio dos nossos parlamentares. Ou não tem saída via política, tem que ser por meio da sociedade mesmo fazendo essa pressão. Era essa a minha pergunta. Meu muito obrigado a todos. E também eu gostaria de agradecer aqui a Sindicatos Online por estar possibilitando a gente estar ouvindo aí essa brilhante palestra aí de Maria Lúcia. Muito obrigado. Qual a avaliação que você tem a curto prazo, a longo prazo dessa pandemia, do estrago? Vai dar um estrago muito grande? Isso vai demorar um ano? O que vai acontecer? A senhora falou assim em um dos seus trechos aí, né? Vocês precisam acordar. Qual é a sua visão do movimento sindical hoje? Nós temos aí essa situação que ela é real, né? A sua tese ela é verdadeira, a sua tese ela tem conteúdo, e por que ainda essa tese ainda não contagiou os trabalhadores? O que está acontecendo? O companheiro falou agora que me antecedeu, antes do Chiquinho, né? O que falta para que os parlamentares de esquerda também assumam esse discurso. Mas eu queria a sua opinião. O que falta no movimento sindical hoje? Nós tivemos aí, na semana passada, uma live das centrais sindicais, onde a participação foi mínima. É a prova que os trabalhadores não estão, depositando seus créditos, não estão ouvindo as vozes dos sindicatos. Não que todos os sindicatos estejam ineficientes, não é isso. Nós temos muitos sindicatos que estão aí trabalhando,
Mas, na sua opinião, qual é a realidade do movimento sindical hoje e, se estiver errado, o que tem que fazer para mudar? Bom, gente, em primeiro lugar, muito grata pela participação. Eu estou vendo aqui por onde começar. Eu vou começar por essa questão aí partidária e essa questão dos sindicatos. Tá? Eu já fui sindicalista, eu já fui presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eu sei como é que é lidar com a categoria. E os trabalhadores querem que o sindicato resolva aquele problema salarial dele. Eu, quando fui presidente, eu já era coordenadora da Auditoria Cidadã. Eu estou nessa desde 2000, e eu fui presidente do Sindicato Nacional a partir de 2003, naquela época da reforma da Previdência do Lula. Muitas pessoas, muitos filiados ao sindicato, não tinham a compreensão de que quando eu estava me dedicando a combater o sistema da dívida, eu estava lutando pela categoria. Eles achavam que só quando eu estava lutando por salário é que eu estava fazendo o que eu deveria fazer. Não todos, lógico, né? Claro que grande parte reconhecia isso, tanto é que, quando me elegeram, já me conheciam. Né? O problema que os sindicatos estão enfrentando hoje, que eu vejo, né, de fora agora, é que os sindicatos estão pagando o pato desse modelo que eu vim explicando. O modelo é que está tirando o direito da classe trabalhadora. O modelo é que está impedindo cada vez mais a economia real funcionar. E a classe trabalhadora está cada dia mais sacrificada, porque não tem investimento público, a vida das pessoas está piorando. Várias coisas que antes funcionavam no SUS, até antes de ser SUS, quando ainda chamávamos de INSS, quantas coisas funcionavam e agora não funcionam mais? Quantas questões na área da educação funcionavam e deixaram de funcionar? Por quê? Porque programas foram cortados, porque investimentos foram cortados. Então, o trabalhador transfere isso para o sindicato. A culpa é do sindicato. Não sei se vocês concordam comigo, eu vejo de fora, eu vejo muito dessa forma. Então, os próprios sindicalistas, quando eu falo acordar, eu não estou de forma alguma falando diretamente para vocês, porque muitos de vocês já estão acordados há muito tempo, já participam e tal. A questão é dar a devida importância, enxergar nesse jogo que nós estamos submetidos e que está prejudicando a classe trabalhadora, esteja ela no serviço público, no setor privado, nas estatais, esteja ela informal, esteja ela desempregada, todos nós é que estamos pagando essa conta, tá? Desse modelo injusto, que privilegia o sistema financeiro. O modelo é desenhado para privilegiar o sistema financeiro. Então, quando a gente vê uma análise, aquela análise, né, que começa a falar, porque aconteceu isso, provocou mais desemprego, a crise que está aí desde 2015, achei interessante quem que falou foi o Tchê do Sertão, que a gente está em crise não é só da agora, não. A crise começou lá em 2015. A crise começou ainda no governo Dilma, 2015. Em 2015, 2016, o PIB caiu quase 7%, vocês se lembram? Depois seguiu estacionado. Então, a gente já está com 5
anos de crise econômica, quando pega essa pandemia, e aí para tudo, né? Quando eu falo acordar, o que eu estou querendo dizer? Perceber que tudo isso que está acontecendo tem uma origem, tem uma causa. Não é só porque o Bolsonaro é o que ele é. Não. Não é só por causa do golpe que tirou a Dilma e porque o Temer fez o que fez. Não. Esse sistema, gente, está acima de governos, acima de países. O grande capital não tem pátria. O grande capital, ele tem um comando mundial, um só, ele é muito bem organizado. Eu não sei se vocês já ouviram falar do BIS. Vocês já ouviram falar do BIS? É o Banco Central dos Bancos Centrais. É uma organização privada. Meia dúzia de banqueiros. Vamos fazer aqui o Banco Central dos Bancos Centrais e vamos daqui mandar ordem para todos os bancos centrais do mundo. Quase todos os bancos centrais do mundo são subordinados ao BIS. O Banco Central do Brasil é subordinado ao BIS. Quem manda nas finanças aqui no Brasil é o BIS. Então, tem na nossa página, na auditoriacidadã.org.br, tem 2 artigos sobre o BIS. Tem um que explica toda a estrutura do BIS e tem outro que fala a origem da reforma da Previdência. Veio do BIS. É de lá. Por quê? O que o BIS faz? Ele determina as políticas monetária e econômica para o dinheiro e para os bancos. Os bancos é que mandam, que compõem o BIS, os grandes bancos. E eles querem que o mundo inteiro seja escravo deles. Então, se a gente fica aqui lá na base, fora Bolsonaro, eles estão batendo pau. Por quê? Enquanto a gente está ali, a gente nem não tem, porque a gente não consegue olhar para tudo quanto é lugar. Então, enquanto você se empenha em fazer uma coisa, você não consegue fazer outra, né? Então, quando eu falo para despertar, é para perceber quem é o nosso inimigo, em primeiro lugar, né? Tem o inimigo mais próximo, que está aqui, dando cumprimento às ordens do BIS. Está no governo, está no Banco Central, está no Ministério da Economia. Mas acima, eles são empregados, eles são fantoches do BIS. O BIS é que manda. Tá? Então, quando fica... eles colocaram aqui no Brasil, né, essa confusão de partidos, 40 partidos. Como é que você vai articular uma luta aí? Se cada partido quiser sobressair e ficar... Não vai dar. Nós vamos ter que juntar todo mundo. Por isso que eu acredito muito na luta de base. Porque a luta de base, primeiro que ela é universal. As pessoas podem se unir independente dos países também. E nós vamos ter que fazer isso. Para virar o jogo, nós vamos ter que nos articular. Tá? Fora também. Em todas as áreas. Tá? Então, explicando esse poder do sistema financeiro, qual é o papel da dívida nesse poder? A dívida é o veículo que alimenta esse sistema do BIS.
Eles foram muito espertos de escolher a dívida para ser o veículo do roubo de recursos. Porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Imagina se eu tenho uma dívida pessoal aqui com um de vocês que falaram, com o Eduardo ou com o Chiquinho. Imagina se um de vocês me emprestou R$1.000. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar. E se eu virar para vocês e falar assim, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida? Vocês vão falar, ué, o que é isso? Como auditoria dessa dívida? Vai parecer esquisito, não é? Então, vocês imaginem a nossa dificuldade. E a dificuldade de outras pessoas também de abraçarem a luta. Porque para abraçar a luta, exige um pouco de esforço. Exige um pouco de conhecimento para você ter condições de explicar que não se trata de uma dívida de verdade. Trata-se de um sistema da dívida, de um mau uso da dívida. Trata-se de um uso da dívida por meio de mecanismos que estão roubando nosso dinheiro, que estão escravizando as pessoas, que estão roubando as nossas riquezas. E o que mais tem, gente, são pessoas que esse sistema financeiro contrata para camuflar tudo isso. Primeira coisa que eles fazem, encher de pautas. Por exemplo, eu imagino vocês que são sindicalistas hoje trabalham como loucos, porque é ataque de tudo quanto é lado e um ataque em cima do outro. Como é que vocês ainda vão conseguir formular todo esse conhecimento aqui que nós da Auditoria Cidadã formulamos? Eu compreendo que não é fácil. Agora, a partir do momento em que vocês são apresentados para esse conhecimento e que vocês podem verificar lá, tem base? Tem base. Tem lógica? Tem lógica. Tá na cara? Tá na cara. Então, aí é uma questão de abraçar a luta, de pautar o tema, de ajudar na divulgação, como foi falado, a partir divulgar esse abaixo-assinado, porque dinheiro tem, é hora de suspender o juro e garantir dinheiro para combater as questões da pandemia, tá? A pergunta do Zílio aí da crise sanitária, economia real e os bancos ganhando aí 1,2 trilhão, o Zílio da Bahia, 1,2 trilhão, eles ganharam no dia 23 de março. Se for aprovada essa PEC, e nós só temos essa semana para lutar contra a PEC 10, PEC número 10. O dispositivo que está nela, vocês leiam esse artigo que está na nossa página. Lavagem de trilhões, está lá. Os bancos ainda vão ganhar vários trilhões. E esses trilhões vão ser transformados em dívida pública para a gente pagar. Tá? Então, para solucionar, qual que é a saída? Algumas pessoas perguntaram aqui, o que você vê, qual que é a saída? O Banco Central, gente, pode emitir moeda. Ele pode emitir moeda. Ele pode obrigar os bancos a abrir linhas de crédito com juro zero e tempo de carência enquanto durar a pandemia. Nenhuma empresa precisaria passar por dificuldade com seu caixa.
ela vai pegar o empréstimo que ela precisa para manter todas as contas dela, todos os salários dos trabalhadores e trabalhadoras, todas as obrigações que ela já assumiu com fornecedores. Ela vai pegar empréstimo, juro zero. E durante a pandemia não vai pagar nada. E quando passar a pandemia? Aí teria que fazer uma renegociação de acordo com a capacidade de pagamento. Poderia ser uma capacidade aí de 5% do faturamento, 10% do faturamento de cada empresa, ela vai pagar no máximo isso. Pode comprometer com o pagamento de empréstimo. E o banco que espere receber o tempo que tiver que esperar de receber. Eu estou falando alguma coisa absurda aqui? Não. Está na Constituição que o Banco Central pode emitir moeda. Por que ele não emite? Porque esse modelo que o BIS manda fazer no mundo inteiro é o modelo da escassez. Não tem dinheiro para nada. O nosso volume de dinheiro em circulação aqui é ridiculamente baixo. Então, a solução: Banco Central emite, obriga os bancos a fazer linha de crédito, juro zero e prazo de carência, enquanto durar a pandemia. E quando acabar a pandemia, pagamento desses empréstimos limitado a um percentual do faturamento, não pode ser mais do que isso. Então, se a empresa estiver faturando pouco, ela vai pagar pouco empréstimo. Se ela estiver faturando muito, ela vai pagar um percentual daquele muito. Agora, em vez disso, o que estão fazendo? O Banco Central vai ser um agente do mercado financeiro. Vai comprar papel podre que está lá nos bancos, sendo acumulado há 15 anos. E vai transferir isso tudo para a dívida pública e o dinheiro vai ficar só para os bancos. Só os bancos vão ganhar com esse negócio. E no meio desse drama da pandemia, ninguém está vendo isso. Praticamente, nós da Auditoria Cidadã, o Eduardo Moreira, é que estamos batendo nisso. A maioria embarcou no discurso de que o Banco Central tem que fazer isso para salvar a economia. Mentira! Mentira! Para salvar a economia, ele tem que emitir moeda e obrigar os bancos a emprestar. Tá? Você falou também da questão da reforma tributária. É sempre importante discutir reforma tributária. É importante que os ricos, quem pode pagar, que pague o tributo. Aqui no Brasil nós não temos imposto sobre grande fortuna, não temos imposto sobre distribuição de lucros, sobre remessa de lucro para o exterior, uma série de coisas. Tá? Então, sempre é importante discutir reforma tributária. Ela é outro pilar do modelo injusto, que concentra a renda na mão de pouquíssimos e a maioria paga a conta. O Carlos perguntou como é que eu vejo a utilização da pandemia para aprofundar ainda mais o privilégio dos bancos. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, nós estamos chamando isso de trapaça. É uma trapaça para com a população brasileira. Colocaram lá numa PEC que visa acelerar as licitações, facilitar as compras agora durante a pandemia, que visa facilitar pagamentos de salários e etc. Colocaram nessa PEC esse privilégio da banca, fazendo um discurso falso de que precisa fazer isso para salvar a economia. Tá? Isso é trapaça. E nessa pressa toda, é o que eu estou dizendo, quase ninguém ainda nem atinou para isso. Porque espaço nos jornais também a gente não tem, né? Os grandes jornais
são todos controlados também pelo poder financeiro. Basta vocês olharem na hora dos grandes jornais. Qualquer um, de qualquer grande rede, na hora dos jornais televisivos, tem sempre um patrocínio de um banco. E o tema da dívida não entra. Tá? Eu cheguei a dar entrevista para a Globo News. Se vocês quiserem assistir, tem que entrar na página da Auditoria Cidadã e buscar lá, parte 1, parte 2, parte 3. A entrevista que não foi ao ar. Tá? Nos entrevistaram, chegaram a marcar a data, no dia estava lá um programa para idoso. Não tinha. 2 meses, 3 meses depois, fizeram outro programa sobre dívida e a gente não aparece. Tá? Nunca foi ao ar. Chiquinho, o negócio do nióbio é o seguinte. Tem 2 empresas lá. A Codenge já foi entregue para o Itaú, já é do Itaú. E a Codemig, que é estatal, o que o Zema, o governador, está fazendo? Ele criou um mecanismo da chamada securitização de créditos. Olha o nome, para afastar as pessoas. É um esquema. O que está por trás desse esquema lá do nióbio? O Estado recebe apenas 5 bilhõezinhos, 5 bi de adiantamento, que é um empréstimo, um adiantamento é um empréstimo. E como é que ele vai pagar esse empréstimo? Ele entrega a mina que a Codemig explora, que é a melhor mina, é onde tem o nióbio de melhor teor. Ele entrega a mina, ele entrega todos os lucros da Codemig, toda a exploração da Codemig, entrega tudo para o banco que vai adiantar 5 bi. Algum de vocês é capaz de adivinhar qual banco que vai ser? O que já está lá? Será que vai ser o que já está lá? Nós denunciamos isso, porque isso é um empréstimo disfarçado. Ele está pegando 5 bi e ele pode estar entregando trilhões. Quanto vai valer essa mina na hora que estiverem sendo comercializados os novos motores de carro a nióbio? Que você não tem mais que botar gasolina. Você põe lá aquela bateriazinha de nióbio e anda para sempre. Quanto vai valer o nióbio? Então, eles estão entregando a mina inteira. Sobre isso, você pode entrar na página da auditoria, porque nós fizemos interpelação extrajudicial para os deputados e deputadas lá da Assembleia Legislativa, que votaram nesse projeto, porque não dá para entender o mecanismo todo enrolado. Eu fui lá, cheguei a participar de uma audiência pública, tem essa interpelação, tem uma representação ao Ministério Público de Minas e tem uma ação civil pública. Eu sou autora de uma ação civil pública contra o governo de Minas Gerais, nessa entrega do nióbio. Tá? Então, você pode achar tudo isso na nossa página e de qualquer coisa também faz contato com a gente. Lá no site tem lá contato, você pode mandar e-mail, pode ligar, que vai ser muito importante o seu sindicato abraçar essa luta aí em Minas Gerais. Deixa eu ver aqui que falta. Como os cidadãos podem cobrar do Tribunal de Contas? Tem que cobrar. O que fazem, gente, com o Tribunal de Contas é a mesma coisa que fazem com o sindicato. Coloca 1 milhão de pautas. O sindicalista fica maluco, ele não sabe para que lado que ele corre. É ameaça aqui na área do trabalho, é na área da previdência, é uma porção de coisas ao mesmo tempo. Tribunal de Contas é igualzinho. Desde fiscalizar merenda escolar, obras, fiscalizam merenda escolar,
fiscalizam as prefeituras, e são milhares de prefeituras, fiscalizam isso, fiscalizam aquilo, e a dívida? Não olha a dívida. Que é onde está o maior rombo. A mega corrupção nesse país, desde sempre. Desde a nossa primeira dívida, quando Dom Pedro decretou a nossa independência. Portugal tinha uma dívida junto à Inglaterra. Portugal falou assim: Brasil, essa dívida agora é sua. Você que deve para a Inglaterra. Então, nós já nascemos endividados. De que forma? Só a dívida que nos foi apresentada. E aquele dinheiro nunca entrou. Então, a mega corrupção, gente, está no que a gente chama de sistema da dívida. Tá? Esse sistema da dívida, ele é central na economia do país. Qual que é a dificuldade dos parlamentares? Tem um parlamentar, nesse mandato agora, que eu não vou falar o nome dele, mas ele já me convidou para fazer palestra lá, dar oportunidades lá para a Auditoria Cidadã. Ele mesmo me confessou. Você não imagina, quando eu coloquei seu nome lá, indiquei seu nome lá para aquele evento, quantos vieram em cima de mim? Desconvida essa mulher. Olha lá, essa mulher é doida. Olha lá o que ela fala. Ela prega calote. Eles falam que eu prego calote. O que eu prego é auditoria. Tá? Então, ele me contou isso. Isso deve acontecer com todos os outros, porque não são poucos que nos chamam, não. São muitos. Nos chamam, pedem os dados, se convencem, fazem requerimentos de informações ao Banco Central, ao Ministério da Economia, ficam indignados. Depois, para. O jogo, minha gente, é bruto. Por isso é que eu só vejo saída, inclusive eu dedico a minha vida a isso, ao trabalho de base. Eu acredito que a solução, a mudança, não virá por quem está no poder. Seja poder executivo, seja legislativo, seja judiciário, qualquer um, não virá. A mudança virá da base da sociedade. E para isso acontecer, as pessoas têm que conhecer. Então, o apoio que vocês podem dar é pautar o tema, divulgar a petição pública para suspender o juro e aplicar o dinheiro no combate à pandemia e instalar a auditoria com participação cidadã. Participar dessa campanha é hora de virar o jogo. Participar institucionalmente, colocar a logomarca do sindicato lá. Então, vou ficar aguardando o apoio de vocês, a participação, as assinaturas lá na petição. E agradeço, em primeiro lugar, ao Lineu, que foi a ponte para eu estar aqui hoje. E agradeço a todos vocês aí pela atenção e conto com vocês nessa luta, que ela é de todos nós. Gente, isso aí, muito obrigado, doutora, foi para mim aqui, eu tô ainda digerindo. Mas foi muito bom e a gente vai querer contar com a senhora de novo, tá? Pessoal, não vou deixar ninguém ficar despedindo, então eu me despeço em nome de todos, agradeço mais uma vez, vamos olhar com calma, vamos entrar, vamos conhecer mais a fundo, tá? E Lineu também, a iniciativa foi do Lineu, foi muito boa. Nós não temos, então, um tema para a próxima, tá, gente? Ainda. Nós vamos definir nas próximas horas aí. E quem vem, mas já está definido que vai ser na terça que vem, mesmo horário, 2h30 da tarde, tá bom? Abraço a todos, vou encerrar aí sem mais delongas, gente. Valeu. Isso. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado. Tchau, tchau. Muito grata. Tchau. E acompanhe as nossas redes sociais também, viu? Vamos lá sim, vamos no Instagram sim. Forte abraço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigadão.